57 minutos, sem nenhum retorno no estúdio, pegou a gente de surpresa aqui. Como eu falei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o senador Márcio Bittar, do MDB. Bom dia, senador. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu queria aproveitar o seu programa para mandar um abraço e um beijo para a Márcia, minha esposa, que está nos assistindo. E esse mês agora de janeiro, poucos dias atrás, dia 27 de janeiro, a gente completou 31 anos de casamento. É uma vida inteira. É uma vida inteira. Eu peço a Deus que me dê vida para fazer pelo menos 60 de casamento e mandar um beijo. E tudo que eu passei na vida, eu devo muito a ela. É o meu porto seguro, é meu anjo da guarda, é quem me levanta quando a gente chega em casa com uma bordoada da vida. É uma mulher forte, enfim, se não fosse ela, eu não tinha o sucesso que tenho. Senador, cumprido o primeiro ano de mandato, recesso parlamentar, iniciado aí o segundo ano. Quais são as perspectivas para esse segundo ano do seu mandato? Quais são as perspectivas para 2020, diante do cenário que o Brasil vinha atravessando, atravessou e chegou até aqui, apesar das dificuldades? Quais são as perspectivas? Tião, a idade, eu estou com 56 anos, então ela vai ensinando, você se acautela mais para certas coisas, né? Concentra. Então, mais do que nunca, veja, cada um tem a sua tarefa, né? O governador, os deputados estaduais, o presidente e tal. Então, eu estou concentrado naquilo que está mais perto de mim, naquilo que eu acho que posso ajudar. Não adianta eu querer me envolver com tudo que é problema, tudo que é assunto e tal. Então, você concentrando, elegendo prioridades e se concentrando, fica mais fácil você dar a sua contribuição ao Estado e ao país. Eu estou satisfeito com o primeiro ano. Eu acabava de dizer para você aqui em off. Graças a Deus, é um trabalho de muitas mãos. A bancada passada colocou 61 milhões para fazer o contorno de Epitaciolândia e Brasileia, mais ou menos 10 quilômetros, e a ponte de 240 metros. E a bancada atual, todos, Petecão, Maílza, os federais. A ponte que o senhor fala é aquela ponte que liga Brasileia e Epitaciolândia? Não. Esse eu estou falando do entorno, do contorno. É uma obra, não é nem... Aquela lá é outra obra. Estou falando de 61 milhões, que é o contorno, a pessoa que for, por exemplo, um caminhão que estiver passando para a Bolívia, para o Peru, não precisará mais passar dentro de Epitaciolândia, dentro de Brasileia. Então, a bancada passada fez essa emenda, estava sendo perdido o dinheiro. Na última semana, a gente conseguiu, e por isso eu fui lá no DENIT agora agradecer, porque nós conseguimos evitar, e o mês que entra, mais uma vez, o governo vai fazer a licitação, e o general Santos, que é o presidente do DENIT, gravou ao meu lado. Eu fui lá para agradecer, porque é bom você agradecer. Eles se empenharam muito. Eu participei disso o ano passado inteiro, eu, minha equipe e tal. Então está garantido os 61 milhões. Então, a obra começa esse ano. Senador, lhe interrompendo, esse recurso poderia ter sido perdido? Poderia. Se virasse o ano e não tivesse sido assinado o documento que foi assinado pelo Guilherme, que é um diretor do DENIT, autorizando o Estado a fazer a licitação, mesmo que a gente sabia naquele momento, o DENIT, o Tiago, que poderia ter que refazer, mas startava o processo. Se isso não acontece, virava o ano, a gente perdia 61 milhões de reais. Então, graças a Deus, está garantido os 61 milhões e essa obra começa esse ano. Então, 2 anos deve ser o prazo para fazer a obra, 3 anos no máximo, serão 61 milhões que circularão no Estado e fazendo uma obra importante. Garantimos o recurso para terminar o serviço da ponte do Rio Madeira. Originalmente, o Adriano, presidente da federação, esteve comigo e uma equipe de empresários no gabinete. Tinha uma rubrica, mas apenas com 1 milhão. O término não era suficiente? Não é suficiente. Chega a quase 23 milhões. Mas aí o governo, eu fui atrás e tal, com a bancada me ajudando. Eles colocaram mais 15, deu 16, e eu fiz uma emenda acatada pelo relator, com apoio do Sérgio Petecão, e aí completou os 22, quase 23 milhões de reais. Então também está garantido que esse ano a gente termina essa obra, que é um sonho de todos nós. Eu estava nessa audiência com o general, porque eles ajudam, na vida é assim, a gente esquece de agradecer. Então eu fui lá para dizer muito obrigado a ele e ficamos conversando um tempo, né? Ele conhece a Amazônia
e fomos dizer, eu mesmo dormi, quando criança, a gente saindo daqui de Rio Branco, meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, chegamos na beira do Abunã e não tinha balsa. Eu não sei se naquela época andava à noite balsa ou se ela estava estragada. Eu era criança, de 10 anos de idade, 11 anos e tal. E eu lembro de dormir lá. Eu dormi na boleia, no piso e tal. Agora, como criança, tudo era festa, tudo era aventura, né? Então, isso todos nós passamos. Então, esse ano, esse pesadelo acaba. Conseguimos também, eu e o Petecão, com o relator do orçamento, o dinheiro para a obra de engenharia, que é o primeiro passo para a continuidade da 364 rumo a Pucallpa. O nosso vice-governador Major Rocha, com o prefeito Edenei Cordeiro e várias lideranças estarão esse final de semana lá em Pucallpa, garantindo a eles que eles façam a parte deles, que nós faremos a nossa. Também o dinheiro para a obra de engenharia da ponte sobre o rio Juruá, lá, que é a mesma continuidade, também está garantido. Conseguimos também um recurso extraordinário para fazer aqui a variante de Chapuri. As pessoas que é outra obra que também tem uma grande importância. Tem grande importância e é um sonho ali daquelas pessoas, né, que foram para ali cheias de esperança, a vontade, o desejo deles, né, era que a estrada, quando fosse asfaltada a 317, a ligação com o Chapuri fosse por ali, que era a mais tradicional, a maior, mas fizeram e mais perto também. E fizeram mais perto, quem vai daqui para lá, mais perto. E eles já não acreditavam mais. Eu falei com o Marcinho Miranda, eles chegaram ali, igual chegou meu pai. Ele disse assim, Xará, eu estou me beliscando para ver se isso é verdade. Quando eu conversei com ele, ele disse, rapaz, arruma um dinheirinho, porque tem lá 2 pontes, vamos arrumar, a gente ajuda, os fazendeiros, os colonos dão madeira e tal. Eu falei, não, Xará, você não está entendendo. Se a gente conseguir, vai ser o dinheiro para asfaltar esses quilômetros que faltam. São quantos quilômetros? Se eu não me engano, são 8 quilômetros, uma coisa assim. Não. 12 quilômetros, né? São 23 milhões, quer dizer, é para asfaltar. Ele falou, não, e aí ele dizia assim, não, mas e aí se arrumar um bueiro, a gente ajuda? Eu falei, não, mas assim, eu estou tentando arrumar o dinheiro para asfaltar. Agradeço, ele não vai me ouvir falando isso, mas a gente agradece, Deus está vendo. O Davi Alcolumbre, que foi o padrinho, né, dessa obra. Então, eu acho, sim, que o ano foi bom. Conseguimos as emendas impositivas de bancada. Eu estou animado. Ontem, começa o ano, eu recebo outra notícia boa. Qual? O Rogério Marinho, que é um amigo meu. Eu tive o privilégio de fazer alguns amigos no Congresso Nacional. Que não é comum, porque lá são relações, acaba o mandato, cada um vai para o seu estado. De repente, o sujeito não se elege mais, ou vira prefeito. Mas eu criei alguns amigos. Um deles é o Rogério Marinho, que é do Rio Grande do Norte, que foi o relator da reforma trabalhista na legislatura passada. Ele, até ontem, ele acordou como o secretário da Previdência e do Trabalho. Ele foi o operador diário da reforma da Previdência e ontem ele assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional. Aqueles 5,5 milhões que eu consegui ainda do orçamento passado, que foi liberado o ano passado para fazer o convênio, foi feito o convênio no final do ano passado, que é para começar os trabalhos sobre o Rio Acre, que é uma outra obra imensa, é exatamente no ministério que o Rogério Marinho assumiu ontem. Quer dizer, e ele me retornou uma ligação, então assim, é um ministro amigo, de uma pasta, por exemplo, há 5 meses, uns meses atrás, a minha equipe lá no gabinete me ligou animada, com orgulho, de que foi? Ô, senador, o documento da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, então o governo, eles incorporaram o projeto do Rio Acre. Quer dizer, o que fazer para conter os danos, tanto da alagação quanto da seca. Então, não é mais uma ideia nossa, minha. Quer dizer, o governo, a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, incorporou como sendo sua. E agora, essa Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, ela é uma secretaria desse ministério que o meu amigo Rogério Marinho, muito preparado, tem uma amizade total com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, vai ser um local que nós, acrianos, teremos como um grande apoio em Brasília para realizar também essa obra monumental. Fora isso, o governo federal todo comprou a ideia da ligação nossa com o Peru através do Juruá. O ministro Paulo Guedes, numa audiência com o governador Gladson, na presença de todo mundo, nós tínhamos almoçado 2 dias antes. Eu passei quase 1 hora, sem exagero, falando com ele sobre a Amazônia e sobre a importância
dessa obra, que nós não temos futuro se isso não acontecer. Agora, essa obra tem gerado bastante polêmica, né? Tem. O senhor apresentou aí o PL 6024, não é isso? Mara Rocha. A Mara Rocha, perdão. E aí ele tem alguns pontos meio polêmicos. Por exemplo, tem a questão da revisão territorial de algumas áreas específicas da Reserva Chico Mendes em alguns municípios. Trata também a respeito de transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor em uma área de proteção ambiental. Aí eu lhe pergunto, qual a necessidade de transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor em um APP? Vamos lá. E peço a Deus que me dê lucidez para a gente aproveitar bem. E outra coisa, aproveitar isso bem não é um pensamento agora quando o senhor é senador. Não. É algo que o senhor defende ao longo da sua vida inteira, praticamente. Há né? décadas, Mas peço a Deus que me dê lucidez, mas primeiro eu não posso esquecer. Até porque seria uma grande injustiça. Eu quero aqui agradecer o ministro Ricardo Salles, que está cumprindo a promessa que nos fez quarta-feira, anteontem, e parabenizar o Israel Milani, que é um jovem que tem a minha admiração, trabalhador, bom pai de família, bom filho, que é o secretário estadual de Meio Ambiente, colocou toda a equipe possível que ele tem. Então, quero agradecer e reconhecer o empenho dele, que é o filho da deputada Wanda Milani, o Tião Fonseca, que é o presidente do Sindicato dos Engenheiros, e toda a equipe do governo estadual. Nós entregamos, no ato solene, na quarta-feira, o projeto de recuperação do Igarapé São Francisco. Outra obra gigantesca. Outra obra gigantesca, isso vai mudar a nossa cidade. Mas que precisa ter apoio da comunidade também, porque não adianta fazer uma obra dessa e o pessoal continuar jogando tudo lá dentro. O projeto, inclusive, prevê isso. O projeto chegou a quase 200 milhões de reais. Nós vamos dar vida nova. E não seria, se a equipe do Israel, a turma dele, o empenho do Tião, do governo, não tivesse acontecido, nós não teríamos entregue na quarta-feira o projeto, uma solenidade do Ministério do Meio Ambiente. Então, é uma coisa que eu não poderia esquecer. Tião, com relação a esses dois assuntos, vamos lá. O Acre que nós herdamos tem mais de 80 mil famílias dependentes do Bolsa Família. Isso não é um bom sinal. Isso é claramente um sinal de empobrecimento. Pessoas que não têm emprego, que não têm uma renda própria digna, precisam recorrer ao governo para uma Bolsa Família, dar o que comer para os seus filhos. Se eu não me engano, 88 mil famílias, num estado que tem 800 e poucos mil habitantes. Somos um dos estados mais perigosos de se viver do Brasil. Esse é o Acre que nós herdamos. Bom, você tem Aí no que o PL mudaria essa realidade? Então, você tem uma série de ações em conjunto para que a segurança seja devolvida e a economia seja restabelecida. No caso da economia, vamos lá. Claramente assim, o que eu venho dizendo há décadas é que da maneira como está o Acre e a Amazônia, nós eternizaremos essa região, como hoje é, a região mais pobre do país. Então, esse é o retrato. Nós temos um estado, e a região norte, mais violenta do país, a região mais violenta do Brasil é a região norte. A região mais pobre do Brasil é a nossa região norte. Pois bem, é a herança que nós recebemos. Bom, eu proponho que nós flexibilizemos as leis ambientais. Então, exemplo, Reserva Chico Mendes. Mais ou menos, do Rio até a BR-364, é uma área riquíssima, plana, boa para a produção, boa para nós podermos plantar, gerar riqueza, mas não pode. Porque se criou uma reserva em que as pessoas são obrigadas a ter que viver do extrativismo que está falido. Deixa eu só concluir o raciocínio. Então, se depender de mim, essa parte da reserva Chico Mendes deixaria de ser reserva extrativista para que nós possamos produzir nessa área. Veja, Tião, o ex-senador Jorge Viana dizia exatamente o que eu estou dizendo agora. Ele dizia, eu me lembro como se fosse hoje, o zoneamento ecológico vai determinar áreas de intocabilidade total, mas vai identificar áreas no Acre
para que você tenha até 100%, preservando as APPs, beira de igarapé e tal, que possa ser entregue à produção. Ora, se uma região como essa, que está na beira do asfalto, que é plana e que já tinha gente vivendo de agricultura, não puder ser entregue à produção, que as pessoas que estejam lá dentro possam plantar, colher e nós as incentivemos, nós vamos gerar riqueza aonde? Serra do Divisor. Quer dizer que nós vamos fazer uma estrada lá dentro. Hoje, se você descobrir, confirmar que tem pedra, que tem uma pedreira lá, que o Acre não tem em lugar nenhum. A gente compra pedra de Rondônia caríssima. Bom, hoje, se nós confirmarmos que tem uma pedreira na Serra do Divisor... Não pode retirar. E a troco de quê? A troco de quê? Então, eu, Márcio Bittar, venho dizendo, em termos práticos, vamos fazer o asfalto. Porque se não fizer o asfalto, nós não temos saída. Porque se produzir no Acre, para atravessar o Acre inteiro, Rondônia, para vender para o Sul, o quê? Então quer dizer assim... Então vamos lá, vamos pera, porque muito se fala assim, não, a proposta do senador é acabar, é devastar, é extinguir, vamos dizer assim, a Serra do Divisor. A sua proposta é apenas deixar brechas, vamos dizer assim, se houver algum material, alguma matéria para ser explorada, que haja a possibilidade dessa exploração, seria isso? Voltando ao exemplo concreto, faz a estrada, porque se não fizer, porque o nosso futuro é por ali, pelo Juruá, onde a cordilheira tem 2.000 metros de altura. Então, e nós temos que escoar o que produzir. Então, a estrada tem que ser feita. Mas se faz a estrada e não pode meter a mão em nada, não pode fazer nada dos lados, tanto direito quanto esquerdo, você vai viver de quê? Então, concretamente, suponha que a gente confirme uma pedreira lá dentro da Serra do Divisor e não podemos mexer. Quer dizer que a gente pode comprar pedra de Rondônia, que custa caríssimo e que a gente não consegue, não tem dinheiro para isso. E não poderíamos tirar a pedreira da reserva? Então, a proposta concreta que eu venho dizendo há décadas é que, mudando a categoria da reserva, se você descobrir que há uma pedreira ou que tem petróleo, você tem a possibilidade, não é que se tem já está liberado, não. Você passa a ter, porque hoje é proibido. Você passaria, o Estado passaria a ter a possibilidade de apresentar um projeto para ser aprovado ou não no meio ambiente, né? Mas teria a chance, e as pessoas que são contra não querem que nós tenhamos sequer a chance de, em descobrindo riqueza que faz falta ao Acre, nós possamos ter a hipótese de apresentar um projeto, o Estado, né, pedindo para liberar aquela área para produção. Bom, então, o Estado que deixou para nós como herança 88 mil famílias, no Estado que tem 800 e poucas mil habitantes, na Bolsa Família. A região mais pobre do Brasil e mais violenta, eu estou propondo coisas concretas para ajudar a tirar a região do ranking de mais pobre do país. Eu não tenho outra proposta. E para mim, as pessoas que se colocam contra essas possibilidades, elas estão conscientemente ou não decretando, carimbando na nossa testa o selo de eternamente pobres. Não tem como sair. Nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, não temos outra maneira de gerar prosperidade que não seja utilizando em algum grau os recursos naturais. É assim que faz a Alemanha. É assim que faz a Noruega. A Noruega, que banca aqui pessoas e ONGs, no que eu chamo de crime de lesa pátria, vive de quê? De petróleo e gás. Senador, agora quando o senhor falou lá da questão da reserva Chico Mendes, ao longo das BRs e tal, aí o senhor fala em gerar riqueza, produzir. O senhor fala realmente da produção de grãos em si? Ou o senhor fala, por exemplo, da questão da pecuária? Tudo. Não tenho preconceito a nada. Eu amo mesmo, é a minha mulher, meus filhos. Eu tenho paixão por vaca, por bezerro, por porco, por galinha. Não interessa. Deixa os técnicos e deixa o homem ver qual é a produção. Vai depender de estudos, o que o Peru precisa, o que nós, juntos com o Peru, podemos vender para a Ásia. A estrada que pode nos ligar ao Oceano Pacífico, através do Peru, pelo Juruá, nos colocará na porta mais perto do Brasil inteiro
da costa norte-americana mais rica, que é a Califórnia, que sozinha tem o PIB do Brasil, na costa asiática e na boca do continente australiano. Hoje, inclusive... Então, seja gado, seja o que for, arroz, milho, feijão... Hoje, inclusive, quem mora dentro da reserva Chico Mendes, ele tem um limite, né, de quantidade de cabeças de gado que ele pode ter. Sabe o que eu falo, Tião, para quem fica idealizando a reserva? Vai morar lá. Vai morar lá. O jornalista do Globo me ligou, senador, vocês estão... E eu quero aqui parabenizar a coragem da Mara. Porque é preciso ter coragem e amar de verdade o Acre e estar de fato preocupado em enfrentar os dois maiores problemas que nós temos, repito, que é a miséria, a falta de emprego e a violência, para ter a coragem de apresentar um debate como esse. Aí eu disse para o jornalista do Globo, que me ligou, perguntando, mas o senhor apoia? Eu digo, lógico, eu falo isso há 30 anos. Aí eu disse para ele assim, fala o seguinte, quantos anos você tem? De 35. Eu digo, olha, você é um jovem, vou te propor uma experiência que você, se viver 100 anos, nunca esquecerá. Você pode nunca mais querer voltar, mas você, enquanto tiver memória, você se lembrará. Peça ao seu chefe que te libere, já estava começando a chover de novo, era lá para fim de outubro, novembro e tal. Vá passar esse período de chuva na reserva Chico Mendes. Faça para o jornal O Globo um documentário. Aí eu falei para ele assim, vocês têm ideia, a partir de agora que voltou a chover, de como os meninos e meninas da reserva Chico Mendes fazem para chegar numa escola? Não, ele disse para mim, não tem. Elas andam a pé. Às vezes 5 horas para chegar numa escola, descalça. É essa a vida que vocês aí do Sul querem que os acrianos tenham como pagamento por serviços ambientais? Você tem uma ideia de como é que a professora faz para chegar na escola? Na época agora da chuva? Vai lá documentar. E como é que faz para levar a merenda para a sala de aula, para a escola, que não tem estrada? Leve isso para o posto de saúde. Você faz, eu falando para o jornalista do Globo, você faz ideia de como é que se faz o Estado para fazer chegar um remédio no posto de saúde? E o que eu te falei da escola vale para a saúde. Uma mãe que tem que ir num posto de saúde, lá dentro da reserva Chico Mendes, vai ter que andar horas a pé. E talvez pode chegar no posto de saúde e não ter o remédio, porque não teve nem como chegar o remédio. É essa a vida que vocês querem que nós, da Amazônia, continuemos a ter? Aí eu te pergunto, Tião, essa turma que defende o extrativismo, vamos pegar coquinho, por que não tem membros das suas famílias morando lá dentro? Porque se isso fosse rentável, quando você tem na família um grande jornalista, um grande advogado, é natural, não é obrigado, mas é natural que na família outros sigam o exemplo do tio, um grande jurista, na televisão, atores, né, muitas vezes tem família e tal. Por que nenhum membro das famílias que governaram o Acre, 20 anos, dos militantes das ONGs ambientalistas, se isso é tão bom para os outros, por que não tem parte deles próprios morando dentro da selva? Vá lá morar na reserva Chico Mendes. É a pergunta que fica. Senador, o senhor permanece aqui, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, eu volto já com o terceiro bloco e continua a conversa com o senador Márcio Bittar, do MDB. A gente volta já. No Acre são 7 horas e 23 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está chegando agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net, fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Você também poderá rever todos os programas da TV Rio Branco. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o senador Márcio Bittar, do MDB. Senador, nesse segundo bloco nós vamos falar sobre outros temas. E um dos principais que todo mundo quer falar, todo mundo quer saber, todo mundo gosta de debater e gosta de ouvir, principalmente o posicionamento dos nossos parlamentares, é a segurança pública. No bloco anterior o senhor falou da questão da miséria, da falta de emprego e principalmente da violência.
o que é possível fazer para se conter a violência? Inclusive, o senhor esteve reunido essa semana com o ministro Sérgio Moro, com alguns parlamentares, com o governador Gladson Cameli. O que ficou definido? E essas ações que ficaram definidas lá são suficientes para conter a violência no Acre? Tião, não tem solução fácil. Não adianta enganar ninguém. Porque eu venho falando disso há mais de 10 anos, da campanha de governo, em 2014. Tive essa oportunidade ímpar de falar no estado inteiro o que é que eu penso que tem que ser feito para conter a violência que hoje amedronta todo pai e mãe de família. Mas antes disso, se você me permite, eu quero fazer um agradecimento e um reconhecimento. Como eu não posso nominar todo mundo, porque não teria nem tempo, então eu quero, em nome de todos aqueles que estiveram nesses 20 anos enfrentando um grupo que tinha lá sua ideia, seu projeto, mas nós que discordávamos da ideologia, passamos 20 anos nessa luta para tirar essa ideologia do poder, inaugurar uma outra vereda no nosso estado, e particularmente das que estiveram comigo nos momentos mais difíceis que eu passei nesses 20 anos, e particularmente no momento mais difícil da campanha, da pré-campanha de Senado. Eu quero fazer aqui um agradecimento a todos que me ampararam na pessoa do ex-deputado João Correia. Eu quero, ao agradecer ao João Correia, fazendo uma homenagem a todos como ele, que não abandonaram a trincheira daquilo que a gente acredita e que particularmente estiveram do meu lado nos momentos mais difíceis que eu passei. E no momento dificílimo, na pré-campanha para o Senado, vazamento de áudio, etc., o João Correia liderou, puxou uma reação que foi fundamental para garantir que eu ainda fosse o candidato ao Senado. Então, em nome de todos, eu quero fazer esse reconhecimento ao meu querido amigo, fui deputado junto com ele, o deputado João Correia. Bom, a questão da segurança é um pacote, viu, Tião? E um deles é a economia. Eu não sou daqueles que falam o seguinte, dê emprego e acaba com isso. Não, não é bem assim. A coisa não é tão simplesinha assim. A receita não é tão simples, né? Agora, a economia é fundamental por duas grandes razões. A primeira porque é indiscutível que se você fecha essa porta do crime, é fundamental que o Estado possa proporcionar, através das ações, à atividade privada, que ela abra outras portas. Portas de oportunidade. Olha, eu vou fechar essa porta, mas o aquecimento da atividade econômica faz a atividade privada, que é quem gera emprego, abrir outras portas. Então, é fundamental você abrir oportunidade a milhares de jovens hoje que não tem para onde ir. Você vai em qualquer lugar do Acre, da região norte, particularmente, em qualquer cidade, em qualquer bairro, você vai encontrar jovens que vieram para estar trabalhando, cuidando da sua vida, de cara para cima, 9 da manhã, 3 da tarde, porque não tem o que fazer. Então, essa é uma razão. E a outra razão é que o aquecimento da atividade econômica, ele é fundamental, porque para a segurança pública falta muito mais dinheiro. Muito mais, não é pouco não. Não é o mesmo caso da educação. Educação tem dinheiro. A educação que nós temos era para ser muito melhor do que o que ela é, por conta do recurso que ela recebe. Mas a segurança pública não tem jeito. Então, para a segurança, eu vou repetir, falta muito mais recurso, é muito pouco que ela recebe. Esse é um setor desprestigiado no orçamento do país. E para ser prestigiado, como o Brasil passou a maior recessão da sua história, nesses 3 últimos anos, o ano passado é que a gente voltou a começar a crescer. Então, o aquecimento da economia é uma peça fundamental por essas duas razões. A primeira, porque você fecha a porta do crime, ao mesmo tempo que você abre porta para esses jovens migrarem. E o segundo é porque a segurança tem que ter muito... Imagina a nossa fronteira, Tião. Quer dizer, só por aí você já imagina quanto nós precisamos ainda de mais efetivo, munição, inteligência, etc. Então, por essas duas razões. A outra frente é o Congresso Nacional, que me decepciona. O Congresso está abaixo daquilo que necessitava. O Congresso ainda é meio esquerda, aquela visão romântica de que o crime, o criminoso, é apenas uma questão da sociedade, do excluído e tal. Não é assim. A lei tem que ser dura,
Então, nós aprovamos algumas coisas no final do ano, mas poucas. Quais são essas algumas coisas, por exemplo? No Senado aprovamos o projeto de lei para fazer valer a prisão, a possibilidade da prisão em segunda instância. Aprovamos algumas medidas do pacote do ministro Sérgio Moro, que ajuda a endurecer o jogo, inclusive crimes eleitorais, que são comuns a acontecer, porque são crimes também, que patrocinam outros crimes, mas falta muita coisa. Você sabe disso. Eu, por exemplo, tenho emendas, tenho projetos apresentados em áreas para endurecer a segurança do Brasil. Por exemplo, eu acho um absurdo, e tem um projeto de lei para isso, vai ter que ser votado esse ano, para acabar com a saidinha coletiva. É um absurdo mulher que sai na saidinha coletiva no Dia das Mães, quando ela matou a própria mãe. Nem mãe para ela visitar ela tem, isso desmoraliza o sistema. A audiência de custódia que tem que acabar. Irmãos, parentes, filhos nossos, filhos do Brasil, saem arriscando a sua vida, como tem aí, quantos estão morrendo, soldados. É função do Estado. Não, mas não é a mesma coisa? Não é. Quando alguém, em função do Estado, porque policial é a função mais nobre, é a razão número 1 da criação do Estado, é a segurança. Quando ele é assassinado na luta contra o crime, somos todos nós assassinados um pouco. Então só acredita que a questão da violência é falta de investimento e de efetivo? Também. Mas, senador, durante a sua campanha, inclusive aqui no Bom Dia Rio Branco, o senhor falava da questão muito de endurecimento de leis. Eu, inclusive, lhe questionei e disse que esse tema de endurecimento de leis, redução de maioridade penal, era algo que era debatido há muito tempo. Que passava-se lá pelo Senado, pela Câmara, etc. e tal, de boca em boca e não se fazia nada. E lhe falei uma vez aqui no Bom Dia Rio Branco, como é que o senhor conseguiria fazer esse tema, levar esse debate para o Senado, sendo apenas um senador diante de mais 81 que estariam lá. O senhor consegue? O senhor já levantou esse debate lá no Senado? Sim, eu apresentei emenda para baixar a maioridade penal, para acabar com a audiência de custódia, que o camarada arrisca a vida, prende, no outro dia o cara está solto, para acabar com as saidinhas coletivas, para aumentar a pena de 30 para 50 anos. Hoje o cara comete o pior crime do mundo, ele só pode ficar 30 anos preso e ainda com os benefícios que a lei permite, ele com meia dúzia de anos ele pode estar no meio da rua mesmo tendo matado, tirado vidas e tal. E eu te respondia, quando você me perguntou isso na época, eu te respondi da seguinte maneira, me lembro como se fosse agora. Eu tenho certeza que este Congresso vai terminar a legislatura tendo dado uma contribuição para o endurecimento das leis. Ele está fazendo isso. Mais devagar do que o que eu gostaria, mas foi só o primeiro ano. Esse primeiro semestre agora vai ser fundamental para a gente ver aprovado mais algumas coisas no sentido do endurecimento. No pacote do Sérgio Moro, por exemplo, que não é só dele não, é dele, é o que veio da Câmara, juntou várias ideias. Está, por exemplo, a possibilidade de que você, ao ter o preso do crime organizado, ele possa ficar isolado, que a audiência dele possa ser gravada e filmada, porque uma maneira que comanda o crime organizado de dentro da cadeia é através de uma audiência com advogado. Não tem advogado que serve ao crime, meu Deus. Só tem quem não presta, tem em todos os meios. Então você tem advogados que servem ao crime organizado e porque podem ir lá toda vez, ele acaba passando o comando, por isso eles comandam rebeliões, queimas de ônibus, atentados de dentro do presídio. Então, isso está previsto no conjunto de leis que nós estamos aprovando. Então, eu penso, continuo acreditando, que essa legislatura, ela compreende um pouco mais do que a legislatura passada, que uma das ações para combater a criminalidade no Brasil é o endurecimento das leis. E ela vai ser endurecida. Talvez não tanto quanto eu gostaria de ver, mas ela vai sim. Eu tenho certeza. Nós vamos entregar essa legislatura tendo feito alguma coisa nesse que é um dos requisitos, que é o endurecimento das leis, que é um requisito. Mas o aquecimento da economia também é outro, porque ele atinge duas outras frentes que são muito importantes. Até aqui o governo federal tem contribuído para essa questão da violência aqui no Estado? Eu acho que menos do que eu poderia. Eu apoio, todo mundo sabe que eu votei, pedi voto, apoiei o Bolsonaro. Eu apoio o governo, eu sou relator de uma das PECs que eu considero muito importantes, que é uma das filhas do ministro Paulo Guedes, a quem eu tenho admiração.
Eu sou relator da matéria do Pacto Federativo, que propõe, o governo federal propondo que nos próximos 10 anos ele transfira daquilo que é seu hoje, algo em torno de 450 bilhões de reais, é muito dinheiro, na veia dos municípios e dos estados do Brasil, em troca de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal. Mas na área da segurança, o meu candidato à época, Bolsonaro, ele deu a esse tema uma importância que no governo não está sendo tão grande quanto foi na campanha. Eu disse isso, inclusive, para o ministro Sérgio Moro, na quarta-feira, quando eu marquei a audiência em meu nome, em nome do Petecão, da Maílza e de toda a bancada federal, atendendo o pedido do governador Gladson, que pedia uma audiência com o ministro. Depois, ali, no particular, ele ia para uma reunião com o presidente. Eu disse a ele: olha, leve ao presidente a preocupação de que ele atue de forma mais concreta para ajudar que o Congresso Nacional e aqueles que lhe ouvem lá dentro, que tem muitos, né, eu acho que o presidente podia ter feito mais no ano passado, de forma mais objetiva, para que o Congresso tivesse dado passos mais firmes no endurecimento das leis. Mas está em tempo ainda. As declarações do Coronel Paulo César, secretário de Segurança do Estado, o que o senhor tem a falar? O senhor acha que ele foi injusto com o governo federal, com o pessoal, com a cúpula da Segurança Nacional? Esse tema, ele apareceu na audiência com o ministro. Que, inclusive, o senador Sérgio Petecão pediu desculpas ao ministro Sérgio Moro. Então, mas o meu papel foi agradecer ao ministro, porque ele compreendeu, né, e o que eu disse na hora, para evitar que o clima se acirrasse. Disse: olha, ministro, eu pedi a palavra de novo, e disse: ministro, eu quero aqui lhe parabenizar e fazer o reconhecimento à sua grandeza. Essas pessoas que estão aqui, aí apontei para o nosso secretário, elas estão arriscando a vida delas todo dia para defender os homens e mulheres de bem, as famílias no Acre. Então, uma hora ou outra, pode sair uma frase, né, que talvez não seja a melhor, mas isso não é problema. Quando o senhor disse que apontou para o secretário, quem era o secretário de Segurança? É o secretário de Segurança. Ele estava na reunião? Lógico. Então, eu disse: ministro, quero lhe agradecer a grandeza, porque ele não entrou ele não se deixou levar por isso, por episódio. Lógico que eles sabem do episódio, tá? Mas disse: olha, ministro, quero lhe parabenizar, porque essas pessoas que estão aqui, apontei para o nosso coronel, o nosso secretário, estão arriscando a vida delas. Eles têm família, têm filho, têm mãe, têm esposa, pai. Estão arriscando a vida para tentar dar um pouco de segurança ao povo do Acre. E aí, uma hora ou outra, numa situação dessa, pode sair uma frase infeliz, mas isso não é para ser levado em conta mesmo. O que é para ser levado em conta é que todos que estamos aqui estamos do mesmo lado, né? Queremos o Estado mais duro, mais rígido contra o crime e o criminoso. E o Estado do Acre, como qualquer Estado da Federação, sozinho, não tem como dar o enfrentamento adequado ao crime organizado. E eu já disse isso milhares de vezes, vou dizer de novo. Uma das razões é que o crime organizado não tem fronteira. Então ele é internacional. A droga que entra no Acre vem de outros países e passa por aqui e vai para o sul. Quer dizer, então ele é internacional. Então, o combate ao crime organizado, até constitucionalmente, deveria ser claro que ele é comandado. Lógico que as polícias locais têm que fazer parte, mas ele teria que ser uma obrigação da União. Então, de fato, eu quero que... E tem casos, viu, Tião, que eu acho assim que todos nós temos que fazer um certo pacto. Então, se você faz uma fala infeliz, mas eu sei que aquilo ali foi um momento, eu não tenho que estar ali como acriano, que está vivendo essa insegurança, eu não tenho que estar ali explorando a sua frase. Mas essas frases têm se repetido constantemente. Mas eu, como senador, eu ficar falando dela, eu vou ajudar? Não. Eu ajudo quando eu falo para o ministro: releva, esquece isso. São pessoas que estão combatendo marginais, bandidos, que estão arriscando a sua própria vida. Isso aí é do momento. O que importa é que nós aqui, estamos para arrumar condições para devolver segurança às pessoas e tal. É o meu papel. Não estou aqui fazendo crítica a nenhum político especificamente que tenha explorado esse fato. Eu sei que o meu papel é o de tentar ajudar a não aumentar a aresta. É como o meu governador. O governador não tem erro? É lógico que tem. Primeiro que ele é ser humano, não tem governo que não tem erro.
Mas qual é o meu papel? Meu papel como senador, eu, né, com 56 anos, é ajudar. Eu deixo para vocês da imprensa, para os parlamentares da oposição, enfim, está aí, sindicatos, façam a crítica que querem fazer. O que eu vou ajudar o meu governo, o governo que eu ajudei a construir, eu apontando, pisando nos erros, não vou ajudar em nada. Então, o que a população pode esperar do senador Márcio Bittar? O que eu já estou fazendo. Eu não penso em eleição para mim. Quero aqui parabenizar o MDB na figura do Roberto, que é o meu pré-candidato a prefeito. Eu talvez tenha sido um dos primeiros que disse isso há 2 anos ou 3 já atrás. O senhor vai estar com o Roberto Duarte esse ano na eleição? Já estou. Já está? Eu talvez tenha sido um dos primeiros, com certeza, há uns 3 anos atrás, que já comecei a dizer que o nome que o PMDB, agora o MDB, tem na capital é o nome do Roberto. Que município o senhor não apoiará o candidato do MDB? Eu vou apoiar o candidato do MDB no Acre inteiro. Sena Madureira, que é o meu município, tem uma particularidade, mas a idade ensinou que às vezes o tempo resolve as coisas sem que você precise esquentar a cabeça. Vamos deixar o tempo passar, mas tirando Sena, que é uma situação... Mas aí o senhor esclarece para mim, o senhor hoje, o senhor apoia ou não apoia o Mazinho Serafim? Não, depende. Se a oposição ao Mazinho se unir toda, né, e tiver como candidato alguém a quem eu deva homenagem, por exemplo, pega o caso do meu amigo Zenil, do Depasa. Se o Zenil for candidato a prefeito, eu não tenho como não apoiar. Não tem, é impossível não apoiar. Esse rapaz, eu me comovo toda vez que eu lembro disso. Ele nunca me contou o que eu vou te dizer, eu que sei. Quando eu fui candidato a governo, em 2006, ele não era candidato, ele saiu devendo, que até hoje ele tem esse problema, até hoje, agora que ele está terminando de resolver, nunca me disse, portanto, nunca me cobrou nada. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, e me ligou no dia seguinte, dizendo que ele tinha feito pouco. Até hoje, quando eu falo isso, eu me comovo. Então, como é que um cara como ele, se for candidato, como é que eu não apoio? Não, é impossível, né? A Charlene teve momento aqui na pré-campanha que até os partidos que eu mesmo tinha trazido para reorganizar no Acre tinham me virado as costas. Menos ela. Quer dizer, como é que ela, se for a candidata, eu não ajudo? Não tem como. Então, Sena é um caso à parte, né? Agora, quem vai ser candidato, não sei, vai depender, vamos ver. Então, deixa o tempo passar, né? Também não tenho nada pessoal contra o Mazinho. Agora, todo mundo sabe que ele não me apoiou, e foi oficial, né? Ele declarou isso para quem apoiou outro candidato e tal. Mas estou ajudando o Sena, consegui um recurso extra de 3 milhões de reais para ajudar a asfaltar a cidade, um recurso extra, só não pude colocar para a gestão da prefeitura, porque naquele momento que eu consegui, ela estava com um probleminha de inadimplência que o Mazinho já resolveu, mas eu tinha que carimbar naquela hora, naquele dia, não podia ficar esperando, era final de ano e tal, mas o que importa, eu sei que ele gosta de Sena, como eu também, e o que importa é que esses 3 milhões foram conseguidos para asfaltar a cidade. Coloquei, acho que 2 milhões ou 3 milhões para ele também, para a máquina que ele me pediu e tal. Então, enfim, Sena tem esse capítulo à parte, né? Como eu falei. Página virada? Não é que é página virada, é como eu disse. Eu tenho pessoas em Sena, como eu citei o caso do meu compadre, meu amigo, irmão Zenil. Se ele for o candidato, por exemplo, a todo mundo se unir, eu não tenho como, não tenho, não tem como, né? Mas vamos deixar o tempo, né? Não sei como é que as coisas vão ficar. Fora isso, eu vou estar com o meu partido no Acre inteiro. E considero o Roberto um candidato altamente competitivo, além de ser alguém que eu vejo que é preparado, não só para ganhar a eleição, mas para fazer uma grande prefeitura. E eu, todo mundo sabe, eu encabeço um programa como a recuperação do Igarapé São Francisco, que é uma obra fundamental. Como eu disse a você ontem, eu tive a notícia e ele me retornou uma ligação, o que hoje é o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, que temos uma amizade, assumiu o ministério, que é o ministério onde está o assunto do Rio Acre, aqueles 5 milhões e meio, aquele ministro que gravou comigo, era o ex-ministro, agora ex-ministro Canuto,
Então, são 2 eventos, 2 obras gigantescas na cidade de Rio Branco. Além disso, a questão do saneamento. O Zenil, que nós falamos agora do DEPASA, ele me revelou ano passado que as prefeituras, e aí a do PT, quem passou, eles já fizeram debaixo da terra uma fortuna em investimento. Falta muito pouco, perto do que já se gastou debaixo da terra, de esgoto, para ligar cerca de 80% das casas de Rio Branco. Conta mais ou menos assim, com 50 milhões a mais, que é nada perto do que eles já gastaram, já foi investido. Faltaram algumas ligações, que eu não sei aqui lembrar de cabeça, né, para resolver cerca de 80%. Então, por isso que eu coloquei a minha emenda de bancada individual para esse serviço, vou colocá-la no ano que vem de novo. Por quê? Porque esses 50 milhões, eles farão um enfrentamento que não há programa nenhum de saúde pública mais importante do que esse. Se você quer, qual o maior programa que eu posso fazer de combate à mortalidade infantil? É você fazer esgoto. Então, como, repito, perto do que já foi gasto, é pouco. Então, eu coloquei a minha emenda individual para esse ano e para o ano que vem também, para fazer essa obra, que é o maior programa de saúde pública que Rio Branco pode ter. E tudo aqui na capital. Então, eu acho que é uma eleição, mas se nós vencermos a eleição, a gente terá... lógico, eu não vou deixar de fazer o que eu estou falando, independente do prefeito. Tanto que a prefeita, que é uma pessoa que eu respeito, ela, a família dela, conheço a vida inteira, e eu estou fazendo do mesmo jeito. Mas eu estou dizendo, se o Roberto, que é o meu pré-candidato, ganhando a eleição, ele vai ter uma avenida grande para dar uma arrumada muito boa na nossa cidade, né? Vai ser uma coincidência o que eu já estou fazendo com o Roberto, caso a gente vença as eleições. 7h47. Eu conversei aqui com o senador Márcio Bittar, do MDB. Senador, obrigado por sua vinda e sucesso, viu? Eu que te agradeço mais uma vez. Aprendi a ter carinho por você. Obrigado. Essa TV e esse jornal, eu tenho uma história aqui dentro. O dono, todo mundo sabe, é alguém que ninguém da vida política do Acre deixa de conhecer, que é o Narciso. Já tivemos aliados, já tivemos em lados contrários, mas eu já falei e hoje vou repetir. É melhor ter o Narciso aliado ou do lado contrário? Não, ele como inimigo é uma desgraça, Deus o livre. Mas eu vou reconhecer de novo, eu nunca, a gente, aliado ou não, nunca eu deixei de ter espaço na TV Rio Branco. E continua assim. E tenho muito carinho por vários dos seus funcionários. E um dia eu fiz uma homenagem a todos na figura do Muniz, que talvez seja um dos que mais problemas tenha enfrentado na luta contra o autoritarismo que governou o Acre por 20 anos. Muito obrigado, Tião. 7h48. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos na segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até segunda.